Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Aksavat. Aksavat estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Aksavat na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi.
Este é Akzavak estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Akzavak na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Akzavak estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Akzavak na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi. Este é Akzavak estava preso em uma ilha desconhecida. Nesta ilha havia uma enorme montanha, mas antes das aventuras de Akzavak na ilha da montanha a Corepi começar é preciso contar como ele foi parar nessa ilha e como seu cabelo ficou rosa e porque a montanha enorme se chama Corepi.